Olá, bom dia, turma do 8º ano. Estamos aqui mais uma vez para mais uma atividade, né, de língua portuguesa. Hoje nós vamos ver o que é soneto, certo? Então, eu chamo a atenção de vocês para que vocês me acompanhem no livro, na página 58 e na página 59. Ler e se encantar, certo? A leitura, ela proporciona momentos incríveis, a imaginação de quem lê rola solta e não há limites para se divertir e se encantar. Na literatura, existem autores, textos e histórias que cumprem muito bem esse papel. Há várias gerações. Vamos falar sobre algumas delas, certo? Então, aí na página 59, nós temos 4 alternativas que você vai fazer no caderno, essas atividades, e vocês vão copiar e responder. Qual é seu livro favorito? Quem é o autor dele? Você vai dizer qual é o livro que você gosta de ler, você vai dizer qual é o autor dele, certo? Vai ficar a seu critério, certo? Você pode escolher qualquer livro. Pode ser livro de literatura, pode ser livro de contos, certo? Pode ser de poemas. E você vai dizer, tá bom? Alternativa B. O que faz você gostar do seu livro favorito? Isso é uma opinião sua, né? Você vai dizer também. E você vai explicar o porquê, certo? Alternativa C. Para você, o que faz um livro ser considerado clássico? Alternativa D. Quais clássicos você conhece? Quais já leu? Compartilhe sua experiência, certo? Então, aqui você vai dizer, né? Quais os clássicos você conhece, quais você já fez a leitura deles, certo? E você vai responder. Essas alternativas aqui no caderno, depois de pronto, vocês vão me enviar, certo? Então, vamos lá. Hoje vocês vão ler um soneto, né? Vamos primeiro ver o que é um soneto. Um soneto, ele é um poema com estrutura fixa, composta de 4 estrofes, 2 com 4 versos, que chamamos de quarteto, e 2 com 3 versos, que chamamos de tercetos. Portanto, com 14 versos, recebe o nome de soneto. Então, esse soneto é um tipo de poema, certo? Vocês vão poder observar na página 60, nós temos aí um soneto. Esse soneto, né, ele é composto por 4 versos, certo? Como está dizendo aí, né? Nós vamos verificar aqui um pouquinho, né, como que ele surgiu. O soneto, ele teve origem no século XIII, sendo mais difundido no período do Renascimento. No Brasil, os nomes que mais se destacaram em composições de sonetos foram, né, Vinícius de Moraes, acho que vocês já ouviram falar, né, já conhecem um pouco da história, Manuel Bandeira e Guilherme de Almeida. Então, esses aqui foram os artistas, né, foram os escritores, né, que se destacaram, certo, nesse período. Aí nós temos aí o período do Renascimento. O período do Renascimento é um período histórico-cultural no qual Camões, ele também se insere, né, ele é conhecido como Renascimento, que ocorreu entre os séculos XIV, certo, e até o século XVII. E ficou conhecido por seus progressos e realizações nas artes, né, na literatura e nas ciências. A fonte de inspiração dos intelectuais desse período eram os modelos da civilização, né, civilização grega e romana. Suas obras tinham como características principais a valorização do ser humano, da natureza, né, da razão e do rigor, certo? Do rigor científico. Além de Camões, que se destacou na literatura, outros renascentistas também, né, se distinguiram, né, se destacaram em diferentes áreas. Nós temos aqui as áreas, né, da pintura, nós temos o Leonardo da Vinci, nós temos o Michelangelo, na escultura nós temos o Nicolas, né, nós temos o Giovanni, na música nós temos Giovanni, nós temos a Andrea Gabrieli, né, nós temos Orlando de Lassus, certo? Na arquitetura nós temos o Filippo, nós temos o Leon também. Na literatura nós temos o Dante, né? Nós temos também o Giovanni, o Francesco. E na ciência nós também temos o Nicolau e o Galilei, John Yanes também. Então esses aqui foram os artistas, né, que se destacaram nesses diferentes tipos de arte, certo? Se vocês puderem pesquisar sobre cada um deles mais aprofundado, também fica a critério de vocês, para nível de conhecimento, certo?
Então, vocês vão iniciar a leitura na página 60 do soneto, certo? Esse soneto é um soneto que fala de amor, certo? Você vai ler, né, o poema a seguir, tentar explicar um sentimento bastante contraditório e confuso, mas muito importante, né, que é o amor, certo? Você já se sentiu confuso diante de seus próprios sentimentos? Se você se sentiu, você vai fazer um pequeno comentário, certo? Para você, o que é o amor? De que forma ele se manifesta em sua vida? Aí você vai explicar, certo? Vocês vão observar que nós temos aqui, né, umas imagens no livro de vocês, é um soneto, né, um tipo de poema ilustrativo, né, aí no livro. Vocês vão ler, certo? E vão fazer a interpretação dele, respondendo as questões. Aí na página 61, nós temos uma pequena biografia, né, o poeta português Luís Vaz, né? Luís Vaz de Camões, ele é considerado um dos maiores da língua portuguesa, né? Além de poemas líricos, ele escreveu, né, a epopeia, né, os Lusíadas, sua obra mais importante, na qual narra a viagem de Vasco da Gama às Índias. Essa obra é apontada como uma das mais expressivas da poesia universal, certo? Então essa aqui é a pequena biografia de Luís Vaz de Camões. Também, se você puder pesquisar mais sobre ele foi o responsável por escrever, né, a epopeia e os Lusíadas, certo? Que foi uma obra muito importante, correto? Então vocês vão dar início às atividades. Qualquer dúvida vocês podem estar me perguntando, correto? Nós temos aí uma outra, o autor e o eu lírico, certo? O soneto ele foi lido, foi escrito também pelo poeta português Luís Vaz de Camões, portanto ele é o autor desse soneto, foi ele que escreveu, né? Contudo, para expressar suas ideias, esse autor se valeu de um recurso denominado eu lírico, o eu poético. Isso quer dizer que nesse soneto ou em outros poemas, as informações, os sentimentos e as ideias do texto não necessariamente ela correspondem, né, corresponde aos do autor, certo? Do texto, mas sim a essa voz que representa um eu lírico, que aparece em primeira pessoa. Dessa forma, o autor dá voz a um eu lírico, que é utilizada para expressar muitas vezes sentimentos que vão além dos sentimentos do autor, possibilitando maior criatividade e pluralização dos sentidos do texto, certo? Então, vocês vão responder as questões, fazer aí a interpretação do poema. Depois de pronta, vocês podem estar me enviando lá no meu WhatsApp, certo? Me envie lá no meu privado, que é para mim fazer a correção, certo? E também tá contando com a participação de vocês, tá bom? Qualquer dúvida, como já falei, estou no Zap, vocês podem mandar tirar suas dúvidas. Tenham todos um bom dia.